Imagine que você tem 15 anos e fica entediado de jogar videogames. Em vez disso, para passar o tempo, você decide dar atenção a um antigo hobby seu: rastrear cidades maias perdidas. Você ouviu dizer que algumas civilizações antigas construíram cidades inteiras baseadas em constelações, então decide verificar se isso era verdade para os maias. Você encontra um livro contendo todas as constelações em que a civilização maia acreditava existir. Você abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a perceber que essas informações realmente correspondem e que as maiores cidades maias antigas correspondem às estrelas mais brilhantes e maiores das constelações maias. Isso está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas quando, de repente, percebe algo estranho. Há uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa das constelações, existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que isso soa como um devaneio, mas a história é realmente verdadeira. O relato anterior aconteceu com um adolescente canadense chamado William Guthrie. O garoto é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria das constelações que acabamos de descrever. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando na 23ª constelação que ele estava examinando, ele começou a vasculhar a internet por imagens de satélite que pudessem ajudá-lo a resolver esse mistério. Ele examinou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. No entanto, essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas. Então, ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense, que lhe forneceu imagens de satélite de última geração que deram a ele a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, existe uma grande área quadrada bem na fronteira do México com Belize que se assemelha aos vestígios de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armin Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia abrigar 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica ficou louca com a descoberta do garoto de 15 anos. Será que isso é realmente verdade? Algumas antigas cidades maias começaram a ser descobertas a partir do meio do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Oscutkab foram redescobertas. Os maias foram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Os especialistas acreditam que, no auge, a civilização maia era composta por mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Suas cidades eram bastante interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um sistema de irrigação complexo na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos de bola. Os maias eram grandes construtores de pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado com a tecnologia antiga que possuíam. Eles foram capazes de prever com precisão a localização exata de planetas como Vênus e Marte, além de prever as datas exatas dos eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir essa cidade maia perdida é incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram astrônomos experientes, então não seria estranho que eles construíssem suas grandes realizações arquitetônicas em relação ao céu, não é mesmo? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Há uma famosa vertente da egiptologia dedicada ao estudo de como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi construída intencionalmente para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. Segundo William, ele teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que os maias construíam suas cidades onde as construíam. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Oscutkab, não está próxima de rios ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas são construídas em terras marginais e no topo de montanhas. Terrenos marginais e no topo de montanhas, o que confunde o garoto de 15 anos. Seu próximo pensamento foi que isso poderia ter algo a ver com a astronomia.
William deu o nome de Boca de Fogo à nova cidade que descobriu, que também é meu apelido, e até ganhou um prêmio espelhado por seu trabalho árduo. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas em maias trabalharam para desacreditar as descobertas de William. Alguns arqueólogos afirmam que as teorias das constelações são muito não científicas. Anthony Avani, um renomado antropólogo e astrônomo, se referiu à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outra refutação das descobertas de William veio de David Stewart, um mionista, que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não passa de uma antiga plantação de milho. Sua afirmação foi apoiada por uma expedição que ocorreu na área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada nesta área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia perdida, o que é bastante emocionante, se me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão sendo realmente usadas para desenterrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parquet, as imagens de satélite têm desempenhado um papel fundamental na descoberta de antigas cidades no Egito e em outros lugares. Sarah mesma passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de qualquer sinal de onde poderiam ter existido cidades antigas. Ela explica que, sempre que algo está enterrado, estará coberto por vegetação, solo, areia ou alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes coberturas de vegetação ou não, ela usa tecnologia infravermelha. Por exemplo, uma descoberta importante recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. As imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que datam de 200 a 1200 d.C. Essas trincheiras sugerem assentamentos que poderiam ter abrigado cerca de 60 mil pessoas. Neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que estava no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram vestígios de paredes cuidadosamente projetadas em torno de pátios, semelhantes ao tipo de construção feita pelos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também têm lançado nova luz sobre cidades maias antigas há muito descobertas, como Tikal, localizada no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia, e em seu auge era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. Era composta por uma série de monumentos complexos, muitos dos quais se acredita terem sido os locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ser grande, mas descobertas recentes mostraram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o quanto a cidade original se estendia. Novas descobertas ainda estão acontecendo. Em 2017, os pesquisadores também desenterraram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados de um sítio em Seawolf, localizado a 62 milhas a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o repentino declínio dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população maia. Bem, parece ser um momento ideal para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Você também vai tentar? Isso é tudo por hoje. Ei, se você saciou sua curiosidade, deixe o vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Ou se quiser mais, clique nesses vídeos e fique do lado positivo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.